Se Deus está presente, Ele te sustentará. Quero falar por um momento sobre Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Todos os jovens e mais velhos vêm até mim desencorajados sobre este versículo. Não tem jeito, não funciona. Eu oro e peço a Deus, e Deus não responde. Certamente não pode significar o que diz. Então os teólogos vêm e dizem, ora, claro que significa o que diz, mas apenas a respeito da vontade de Deus. E claro, sabemos que Deus não tem vontade alguma para ninguém hoje em dia. Isso está sobre nós. E é verdade. Você deve entender o contexto, mas é verdade. Essa promessa não é para aqueles que buscam promover avanço ou preservação de si mesmos. Essa promessa não é para aqueles que buscam promover, avançar ou preservar. Vocês entendem o que quero dizer com isso? Deus, se você puder receber glória para si, que eu seja destruído. Não é sobre preservação própria. Não é para a promoção de si. Essa promessa é para aqueles que buscam a glória de Deus e a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Essa é promessa para aqueles que reconhecem sua total fraqueza em obter ambição tão celestial. E essa promessa é para aqueles que, por fé, tomam posse das promessas de Deus e perseveram até Deus descer. A promessa pertence àqueles com a paixão correta. Deixe-me dar alguns versículos. Mateus 6:9. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabem, todas essas bobices sobre prosperidade sendo ditas hoje em dia, Deus quer te prosperar, te dar uma Mercedes e uma casa legal. Deus quer que você vá lá fora e aponte e tome, pegue tudo para você. Vou dizer como realmente funciona. Tudo em nossas vidas como cristãos está dentro do reino dos céus. O reino de Deus ao seu Filho. A mentalidade daqueles que oram corretamente é a seguinte. Deus, se você puder receber glória para si e fazer seu reino crescer através de mim, me prosperando, em qualquer medida, de qualquer forma, então assim seja. Mas, querido Deus, se seu reino for crescer e seu nome for glorificado, através de mim me transformando em pó, então assim seja. Isso não é uma oração para você, é uma oração para Ele. É perguntar sobre Ele e sobre o avanço de seu reino. Outra passagem que diz, Mateus 6, versículos 21 ao 24. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a cadeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a qualquer outra coisa. O problema está com os olhos. Porque os olhos revelam a paixão do coração, o tesouro do coração. Eu não preciso ler seu coração, só preciso olhar para seus olhos. O que seus olhos contemplam? Qual é o objetivo da sua vida? Eu quero que vocês saibam algo, que até os maiores objetivos da vida podem ser nada mais do que idolatria. Nada mais do que idolatria. Ministério é um dos maiores ídolos no cristianismo. Se tornar bem-sucedido em ministério é um ídolo podre, horrível e abominável. Se tornar uma grande pessoa importante que fala em conferências. Os carismáticos têm seus heróis. O cara que pode
chacoalhar o casaco e fazer pessoas caírem. Batistas sulistas têm seus heróis. Você é um sucesso no ministério porque tem o maior número de pessoas, o maior orçamento e o maior número de batismos. E então os reformados, eles têm seus heróis. Todos têm cabeças bem grandes, com cérebros bem grandes, que sabem muitas coisas. Todos parecem tentar se tornar heróis ou entrar para o grupo seleto. Os olhos estão focados em uma coisa. Eu amava Whitefield. Nenhum movimento começou com Whitefield, porque quando eu estava morrendo, ele disse, deixe-me morrer e o meu nome morrer comigo. Apenas Cristo. Você precisa julgar seus motivos, precisa olhar para seus motivos e se perguntar, por que estou fazendo isso? A maioria dos homens estuda a Bíblia para fazer um bom sermão. E fazer um bom sermão para abrir alguma porta. Estude a Bíblia e conheça Deus. Você orou que seu reino possa avançar. Alguns de vocês jovens têm orado, Deus me use, Deus me use. O que deveriam estar orando é, ó Deus, use meu colega e me deixe carregar suas malas pelo resto dos meus dias. Deus dará qualquer coisa para aqueles que pedem. Se seus corações estiverem sobre essa visão, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vá até 1 Coríntios. O que quer que você faça, a menor das tarefas, comer e beber, faça para a glória de Deus. A ideia toda é essa. Tudo o impulso da sua vida, todo o impulso da sua vida é ser apenas uma coisa. Que Deus seja glorificado, que o reino de Cristo avance. Quando você pisa nesse demônio, se o seu coração verdadeiramente está lá, em seguir apenas o reino, então qualquer coisa que pedir com essa paixão e essa direção, Ele dará a você. Qualquer coisa necessária para o nome de Deus ser glorificado, qualquer coisa necessária para o reino de Deus avançar é sua. Absolutamente tudo o que for. Mas a promessa pertence àqueles com a paixão correta. E a promessa pertence aos fracos. A promessa pertence aos fracos. Jovens, você dificilmente concordaria que você não pode fazer nada de si mesmo. Vocês não sabem o mínimo do que isso significa. Levará tantas décadas de toda a sua força sendo destruída. Você não tem ideia do que isso significa. Até mesmo nós somos velhos, e quem está no ministério há mais tempo do que tenho de vida. É um processo de aprendizado. O que Deus faz? Deus faz tal trabalho de destruição em nossas vidas. Ele diz em Ezequiel 36:25, sobre a nova aliança, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. E Ele irá quebrar todas as cisternas que você fez, mas não podem reter água. Ele irá esmagá-las e esmagá-las e esmagá-las até você ficar completamente destituído de tudo. Isso é claro, se você for um homem de Deus. Se você não é um homem de Deus, Ele te dará os desejos do seu coração. E essa é uma coisa mais terrível que você possa imaginar. Os fariseus queriam receber glória dos homens. Jesus disse que Deus concedeu suas plenas recompensas, Mateus 6:5. E então eles foram para o inferno. A coisa mais terrível, jovens, é que Deus lhes dará os desejos de seu coração. Deseje um grande ministério, popularidade, homens falando bem de você. Deus dará a você. Mas não será bênção, será julgamento que terminará em condenação. Você precisa ser fraco. Você precisa ser fraco. A vida de Pedro é um grande exemplo disso. Senhor, mesmo que todos os homens o traiam, mesmo que todos o neguem, mesmo que todos virem as costas, eu irei morrer com você. Era tão necessário que aquele galo cantasse. Era tão necessário que Pedro falhasse. Se aquilo não tivesse acontecido, eu não creio que ele pudesse ter sido enchido pelo Espírito Santo. Ele teve que perceber, eu sou um traidor, eu não sou nada.
Alguns homens dirão sim, mas ainda se agarram ao seguinte. Eles dirão, sim, eu sou fraco e não posso fazer nada sem ele, mas ainda se agarram à ideia de eu tenho piedade suficiente para ser útil a Deus. Você não tem. Até mesmo negligenciar qualquer piedade que você pensa ter. E perceber que Deus trabalha. Porque Deus está destinado a trabalhar. E a pegar os mais fracos dos homens para fazer as coisas grandes. Seu problema não é que você não sabe o suficiente. Seu problema não é que você não tem dom suficiente. Seu problema é que você é muito forte. Você só é muito forte.